Bem, amigos, estamos aqui com Gestão de Verdade de volta, com uma convidada mais do que especial. Márcia Dori vai se apresentar pra gente. Já está na gestão de projeto há décadas, já a conheço há décadas. Eu só ainda não estou pintando o cabelo, mas está parecendo aqui que eu sou novo, mas não tão novo assim. Márcia, conta pra gente sua história, se apresenta. Vamos começar o nosso Gestão de Verdade hoje com uma das mulheres que mais conhece gestão de projeto hoje no Brasil. Bom, primeiro eu quero agradecer muito, né? Feliz, já te persegui muito. Quando você ainda era um garoto, acho que você não tinha nem filho, né, Rafa? Não tinha. Né? Então, assim, quando são décadas mesmo. Você sabe que a gente vai ficando loura com o tempo. Né? Então, isso aconteceu comigo. E eu sou Márcia Doring. Eu sou filha do Adilson da Nilza. Sou mãe da Carol e do Arthur, mulher do Rock. Também sou técnica de edificações, engenheira civil, gerente de projeto. E desde muito cedo, eu percebi que para a gente sair do lugar que a gente está, a gente tem que se responsabilizar por esse movimento. E venho de uma família humilde, zona norte do Rio, e num ambiente que não era comum estudar, principalmente quando eu era criança. A mulher, ainda tinha a questão da mulher, né? E aí, como meu marido brinca, eu nasci adulta. Então, desde muito criança, e quando eu falo criança, é criança mesmo. Assim que eu tomei consciência da vida, eu entendi que para eu sair da minha situação, mudar a minha vida, eu tinha que estudar. E desde então, eu só estudei e tenho trabalhado para impactar positivamente a vida das pessoas. E eu acho que é por isso que eu cheguei no gerenciamento de projetos. Eu consegui transformar a história da minha vida em alguma coisa que sirva de exemplo. Eu estou nesse processo de recuperação de autoestima, de busca da saúde, e eu posto muita coisa no Instagram. Então, tinha uma coisa que eu não conseguia fazer, que era dançar. Eu não conseguia nem andar direito, que dirá girar, né? E eu consegui. Agora eu estou voltei para as minhas aulas de dança de salão. E ontem foi o Dia Internacional da Dança, eu postei um vídeo. E no Instagram é uma coisa mais solta, né? E as pessoas me conhecem muito pelo LinkedIn. A minha rede do LinkedIn, ela é uma rede bem grande, muito maior que a do Instagram. E uma seguidora colocou assim, olha, eu te seguia pela referência profissional. Agora eu estou vendo que isso é referência de vida. Não sou boazinha, sou justa, posso ser implacável. Conviver comigo é só para os fortes. Perfeito, excelente descrição para a gente poder começar. Quem trabalha com projeto, o ambiente de projeto é um ambiente inóspito, né? Porque a gente trabalha com a mudança da realidade, né? A gente muda o status quo. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, né? Se você quer ser gerente de projeto e você é bonzinho, você vai vender pipoca, meu amigo. Porque gerenciamento de projeto, você vai buscar o tempo todo o trade-off, vai buscar mudança, vai buscar autorresponsabilidade. Márcia, vamos começar do começo. Você deu um panorama para a gente inicial da tua vida. Como é que você foi parar em gerenciamento de projeto? Você contou de uma trajetória que já até aqui já é uma trajetória de sucesso, né? Você conseguir romper a barreira, né, de preconceito, de local, enfim, criando uma história de vida própria e sendo referência para outras pessoas e querendo usar a sua vida como exemplo, ela já é uma trajetória de sucesso. Como é que você começou? Como é que você olhou e falou assim, como é que funciona esse negócio de obra? Como é que funciona esse negócio de trabalhar com engenharia, com projetos? Como é que surgiu isso? Conta um pouquinho dessa história. Não foi planejado. Foi necessidade. Então, eu sempre tentei conciliar a necessidade com os meus talentos, aquilo que eu gosto de fazer. Quando eu tinha lá 15 anos, fazia escola pública, escola municipal, sem a menor condição de pagar um ensino médio. E tinha um determinado colégio da região que eu tinha pavor de ir para lá, que era um colégio estadual. E eu tinha um namoradinho, que também era estudioso, também por umas questões de família, ele precisava trabalhar. Falou, Márcia, é muito estudiosa, muito inteligente, porque era assim que as pessoas chamavam, né? Inteligente. Como se a inteligência fosse só um dom, né? A coisa não fosse construída. E você tem que estudar, você tem que fazer outra coisa, sai daqui, vai fazer Cefet. Eu nem sabia exatamente o que era. Aí comecei a estudar, os professores viam o meu esforço, acabavam ajudando, davam um conteúdo diferente, porque eu
pessoal da escola municipal não acompanhava aquele conteúdo. Eu tinha um professor, que a gente também não podia nem pagar aqueles cursos preparatórios, nada disso. Mas tinha um professor que dava mais aulas, aí eu estudava o dia inteiro, à noite eu ia fazer esse curso. Então, o ano que eu fiz 15 anos, eu só estudei. E aí esse professor falou assim, faz edificações, porque aí o mercado ruim, meio da década de 80, década perdida, a gente não tinha perspectiva, o Brasil era diferente. Falou que aí, se você não conseguir emprego, você pode fazer uns bicos desenhando, porque eu estou falando do tempo de caneta nanquim. Aí eu fiz. E passei em 8º lugar no Cefet, passei para o Cefet de Química, passei para a ENSE, passei para todas as escolas. Só fiz prova para a Escola Federal, passei para todas e escolhi o Cefet. Saí do Cefet, dei outra sorte. Foi na época da construção dos CIEPs. Então, tinha muita obra. Então, eu escolhi a obra que eu quis ir. Não fui para a CIEP, fui para outro tipo de obra. Só que eu fui parar no planejamento e controle. Então, fazia cronograma, curva S, medição de empreiteiro, e eu comecei a perceber que a gente conseguia integrar as coisas, tirar índices, fazer acompanhamento. Fiquei um tempo e depois fui trabalhar numa construtora, com o setor de orçamento. Daí a minha história, porque eu atuo em gestão de projetos, engenharia de custos, em BIM, que aí depois o BIM foi uma consequência. E na construtora, a gente fazia orçamento, daquela forma bem clássica. Só que o orçamento ele te dá uma visão, e você está numa construtora, você tem contato com obra, com a execução. Você tem uma visão muito global de tudo. A gente trabalhar com engenharia de custos tem isso, né? A gente tem a visão do todo, você precisa integrar processos. Fiquei lá alguns anos, até que apareceu a microinformática, até então nem tinha isso, tá, Rafa? E eu me identifiquei. Então, assumi a microinformática do setor de orçamento, comecei a estudar programação, e aí eu comecei a usar a tecnologia no meu trabalho. E eu comecei a ser muito mais eficiente do que todos os colegas. Fiquei lá 12 anos. Saí de lá, o meu ex-marido brinca que eu virei camelô virtual quando eu saí de lá, porque já existia internet. Então, eu comecei a prestar serviços para algumas empresas pela internet, que na época ainda era discada. Mas eu viajava, tinha meus clientes, até que eu fui chamada para participar do projeto. O primeiro projeto de cobre da Vale. Eu participei da implantação. Eu era coordenadora de suprimentos. E depois eu fui para a Planave. Estou na Planave porque as pessoas, às vezes, nem percebem que eu sou diretora da Planave. Né? Porque eu sou diretora da Planave, mas eu também sou uma consultora da Planave. Uhum. E depois de um determinado momento, por conta de tudo isso que a gente passa, implantei a metodologia de gestão da Planave, implantei o BIM da Planave, implantei todos os processos de mudança da empresa, eu estive envolvida, com todos os ônus e os bônus. Porque é uma empresa antiga, e a gente tem muitos colegas, ainda com muitos anos de casa, porque eu falo assim, parece que eu sou novinha, eu tenho 22 anos de Planave. Então, parece que eu sou nova, né? Mas com o pessoal, a engenharia, aqueles engenheiros bem conservadores, bem clássicos, mulher, negra, falando de mudança, dá trabalho. Bacana a tua história. Como que dentro desse processo, né? Uma das grandes funções que a gente tem aqui é ajudar aqueles que estão nos vendo a repensar a sua carreira, ou entenderem em que momento eles dão uma guinada. Eu recebo muitas perguntas assim, olha, hoje eu sou técnico, eu sou engenheiro, e quando ir para um caminho de consultoria, quando ir para um caminho de empreendedorismo, ou como ir para um caminho executivo, ou como conseguir rodar esses 3 pratinhos. Essa é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência. Não, teu post de hoje é sobre isso. Verdade. Né? É sobre isso. Cedíssimo, porque hoje, como a gente está aqui, eu tinha uma série de entregas, trabalhei de 6 às 9. Eu divido o meu tempo. Qualquer relacionamento longo, a gente para em determinados momentos e discute a relação. Normal. Sim. Casamento, relação pai-filho. Sempre isso.
E o meu relacionamento com a Planave é longo. Então, já paramos para discutir a relação algumas vezes. E numa dessas discussões, e aí sempre envolve alguma decepção de algum dos lados ou de ambos os lados, eu percebi que eu era uma consultora ali, eu não era funcionária, porque eu não sou funcionária. Esse é um papel que eu não tenho, de fato, eu não sou CLT, nada. E às vezes a gente tem uma entrega e uma relação com a empresa como se a gente fosse. Mas se a empresa quisesse que você fosse um funcionário, ela ia lá e assinava. É uma outra relação. E está tudo bem, porque está combinado, é sem problemas, é sem traumas. Só que às vezes a gente se dá conta disso. E eu me dei conta disso em determinado momento. Não foi fácil. Me entristeceu, porque foi uma decepção na época. Conversei isso muito abertamente com o CEO da empresa. E, nesse momento, eu comecei a me posicionar de uma outra forma. Então, eu comecei a me posicionar com a Márcia Doring. Até está lá, que eu tenho um Planave, sou diretora da Planave, ok. Mas eu consigo, eu tenho nesse acordo, eu posso seguir a minha caminhada, desde que não haja conflito de interesses com a empresa. E aí uma questão ética. Mais de 20 anos de relação, você já confia nas pessoas e já confia. Então, é o que eu faço hoje. Eu divido os meus horários, eu tenho pacotes de trabalho, de entregas definidos com a empresa, daquilo. Quando você olha a Planave, eu já fui gerente de PMO lá. Eu implantei o planejamento, e essa é uma história boa. Quando eu entrei em 2003, e cada gerente de projeto, a empresa era menor, o contexto era diferente, era responsável pela performance das suas operações e não tinha um processo da empresa. Mas tinha uma apropriação de hora. Eu entrei para fazer documento de contratação para a Petrobras. Então, eu fazia memorial descritivo, planilha de quantidade, ou estimativa de custo para referência, era isso que eu fazia. E o planejamento, né, do empreendimento, mas eram esses pequenos. Aí entrou um contrato que o cliente exigia um acompanhamento físico e financeiro. É natural que eu fizesse isso. Uma coisa que eu já dominava, ok, eu fui fazendo. E tinha um sistema de apropriação de horas na empresa. Eu falei, gente, eu tenho aqui isso, porque em 2003 a gente não tinha gestão de projeto no Brasil como se tem hoje. Eu falei, legal isso, né? Eu acho que dá para eu combinar. Aí eu comecei a extrair uns números do sistema e comparar com aqueles relatórios que eu fazia para o cliente. Eu falei, vai dar problema. Vai dar problema. O caminho não está bom. E comecei a indicar isso. Falava com o responsável pela implantação do sistema da ISO 9001, que a gente certificou em 2003. Falei, isso vai dar e tal. E aí o gerente do contrato brigava comigo, porque ele achava um absurdo, que eu não tinha bola de cristal. Eu fazia de veio sem saber o que estava fazendo ainda. Nesse momento eu não tinha consciência. Porque gestão de projeto é bom senso. E a gente consegue fazer muito com simplicidade, mas com verdade. A gente vai voltar a esse ponto. A gente existe aí um grupo, né, na internet de pessoas que, inclusive, têm um poder de influência grande, que começam a vender umas parafernálias que estão voltando ao gerenciamento, né, por objetivo de 1939, exato, usando nomes que eu falo, creio em Deus Pai. Assim, a gente vai voltar nisso. Vamos voltar nisso. É bom senso. Né? É bom senso. E realmente deu um problema. E aí o dono falou, não tem como deixar que cada gerente... Porque gerente é técnico. Naquela época, hoje ainda é assim. Aquela coisa que a gente pensa de carreira em Y, o que você fazia? Você pegava o especialista técnico e, para promover, o cara virava gerente. Isso é a menor condição. Hoje ainda tem isso. Porque era status. Então, a gente criou, em 1º de outubro de 2005, vai fazer 20 anos nesse ano, o planejamento. Então, eu criei o planejamento e fui. Quando a gente criou, de fato, um PMO, ele era um PMO... a gente criou a metodologia, então a gente tinha um PMO que era ali meio de processo, então eu estava no tático,
e tinha um PMO operacional, que a gente produzia índices. Época da crise, a gente meio que desmobilizou muita coisa, porque a crise foi severa. Se a gente não tivesse essa organização, Rafael, não sei se a gente teria passado pela crise, a parte mais severa da crise. Então, a gente foram assim, 7, 8 anos ruins. E aí, quando as coisas começaram a engrenar de novo, começaram a melhorar, eu fui para a diretoria. Então, hoje, como a gente divide a Planave? Eu tenho um Project Controls, que é o meu PMO operacional, no final das contas é isso. Eu tenho um PMO de processo, que eu tenho um gerente do PMO, e ele coordena os gerentes, os gestores dos projetos, e o estratégico ainda é comigo. Que isso eu não abro mão. Perfeito. Dentro dessa jornada, como é que foi? Quais são as competências que você começou a detectar que você precisava para você dar esse salto? Porque o que eu vejo, né, no dia a dia, um dos pontos de eu ter ido para me colocar à disposição para fazer mentoria foi identificar que eu sempre tinha uma dica, uma conversa, um ponto para poder ajudar o profissional a evoluir. Só que fazer isso de maneira desestruturada, ou fazer isso não é de forma desestruturada, mas de uma forma que você não dá o tempo para aquilo dali para poder assentar, né? É muito difícil você olhar no espelho e olhar seus defeitos e olhar suas qualidades, né? Eu conheço muita gente que anda pela vida sem se perguntar o que quer ser, né? Quem sou eu? Qual é a minha missão de vida, né? Em que momento você, Márcia, olhou para esse contexto? Qual foi o estalo que te deu? Qual foi a virada de chave quando você entende esse seu movimento de gestão, de organização, você passa a gerir as pessoas e aí você tem o salto para a alta administração, para o nível estratégico? Porque tem muito gestor que ainda não entendeu, dentro da minha percepção, claro, eu quero escutar a tua posição sobre isso, acho que o ponto e o contraponto são sempre positivos, né? O nível de responsabilidade, o nível estratégico, tem pessoa que quer o cartãozinho lá, sou gerente, sou diretor, né? Sou diretor executivo. E existe um nível de responsabilidade, o accountability sobre a vida de muita gente que você tem. É o problema. Né? Você tem a vida não só dos teus funcionários, mas de quem está trabalhando contigo, mas do ecossistema, dos teus fornecedores, do teu cliente na ponta. Né? Das famílias dessas pessoas. Das famílias. Né? Então, quando eu deixo de entregar, por exemplo, um projeto de capital para uma empresa grande, como uma Vaga, como a Petrobras, eu, como prestador de serviço, posso tomar uma sanção contratual até mesmo perder o contrato. Mas aquela empresa na ponta, ela está deixando de arrecadar imposto que tem reversão para a sociedade. Então, não é sobre o atraso ou não atraso, custar mais caro ou não custar mais caro. Você tem um nível de responsabilidade nesse processo. Como é que você começou a tomar consciência disso e começou a se preparar para poder assumir isso? Porque não pelo menos no meu processo, não foi algo tão estruturado quanto eu gostaria de contar, né? Assim, você vai descobrindo o caminho à medida que você vai caminhando sobre ele. A coisa é meio ágil, né? É adaptativa. E você falou de um ponto que eu queria que você trouxesse muito do início da tua conversa, que é a autorresponsabilidade. Onde é que você virou a chave e falou assim, vou fazer mais do que estou sendo paga para fazer, para puxar a responsabilidade para mim e poder, de alguma maneira, tomar conta disso. Como é que foi essa virada de chave? E como é que você se preparou para isso? Olha só, sempre fui assim. Uma característica inerente à minha personalidade. Essa é a questão. E eu gosto muito do desafio. E eu gosto de entender o motivo das coisas. Então, por isso que talvez... E você é competitiva? Muito. Né? Então, não gosto. Eu terminei faculdade. Você imagina que eu não terminei faculdade da forma convencional. Quando eu terminei a faculdade, os meus 2 filhos já eram crescidinhos, né? Terminei faculdade, Carol estava com 9, Arthur com 7. Então, foi assim na confusão. Se eu tirasse 8,5, eu achava a nota baixa. E eu terminei uma faculdade que eles extinguiram o curso de engenharia civil, porque eu fazia no Lisboa, e aí foi comprado pelo Centro Universitário da cidade. Então, os que se restaram da do Lisboa
Eles estavam doidos para detonar, não conseguiram, porque eu lutei dentro da faculdade, que é perto da minha casa. Eu não queria sair de perto de casa, eu tinha filhos. E aí eu tinha matéria que eu fazia sozinha. Então, tirar 7, 8,5 não fazia a menor diferença, porque eu passaria, eu não estava competindo com ninguém. A competição sempre foi comigo mesma. Então, é um padrão de qualidade. Ruim, às vezes, porque você fica com um nível de exigência muito alto. 15 anos de terapia ininterruptos por conta disso. Porque isso não é fácil, né? E aí, com esse nível de exigência, de autoexigência, você acaba sendo muito exigente com o outro. Né? Então, eu tive que saber dosar isso. Primeiro, quando você é muito bom executor, você não cresce. E eu falei, gente, eu não quero ficar sendo mandada por alguém a vida toda. Então, eu vou ter que mudar essa característica. Continuo sendo boa executora. Executo muito mais do que deveria. Tenho consciência disso. Mas eu gosto. Hoje eu delego bem mais, é claro. Né? Senão não teria crescido. Mas eu gosto de fazer. Então, com essas características, eu vim me moldando e me apaixonei pela gestão de projetos. Isso aí era apaixonante. Então, eu lia muito. Na época que a gente estava desenvolvendo a metodologia de gerenciamento de projetos da Planave, eu lia muita coisa, para escrever muita coisa. A gente tinha uma consultoria, mas eu escrevia demais. A minha contribuição era muito grande. Na hora da implantação, eu deixei a consultoria só fazendo a verificação da implantação. Ela não fez a implantação, ela me ajudou. Ela fez o mapeamento dos processos. A gente escreveu juntos a metodologia, que na época era metodologia. Hoje eu não consigo chamar mais de metodologia, mas era aquela visão de 2008, 2009. Eu implantei porque eu conhecia a cultura da empresa. Eu falei, se a gente traz alguém de fora, isso não vai conseguir colar mesmo. Então, tem algumas coisas que a gente não vai chegar, não neste momento. Existe uma progressão da maturidade, mas ela verificava toda a minha implantação, porque eu queria auditoria. Eu sempre achei muito importante feedback. Chegou uma hora que eu levei pancada de tudo quanto era lado, que eu vi que eu desequilibrei. Que você tem uma responsabilidade, tem um monte de resistência. Você ouve muita crítica. E foi uma época que eu estava me separando. E as críticas em relação às mulheres, elas são críticas muito ofensivas. Principalmente uma mulher que está vivendo uma separação. Então, eu falei, bom, o que eu faço aqui? Eu tenho que separar o joio do trigo. Na época ainda que não era moda, eu contratei uma coach. Legal. E isso 2011, 2012, que ainda não era moda. E ela falou, olha só, o nosso programa é esse. Agora, a melhor ferramenta, nem todo mundo dá conta de usar, que é a análise 360. Porque nem todo mundo consegue ouvir esse feedback. Sim. Eu falei, eu quero. Não é isso, eu não estou aqui, eu não estou entrando na arena, então eu quero tudo. E ela fez. Com os meus pares, com os meus subordinados e com os meus superiores. Foi a melhor coisa que eu fiz. Era uma análise 360, ela não divulga, né? É blind. Mas é claro que pelo jeito das pessoas escreverem, você sabe quem é, óbvio, né? Mas isso não era importante. Primeiro que as pessoas foram muito mais empáticas do que eu imaginaria. Você vê como é que a gente forma uma autoimagem que nem sempre está conectada com a realidade. Então, elas foram muito empáticas. E os pontos de melhoria, as oportunidades de melhoria, eles foram muito precisos. Então, eu consulto isso até hoje. Porque com isso aí eu tive um panorama. E aquilo que eu precisava melhorar, eu corri atrás para estudar, na terapia, para resolver, porque muitas das nossas questões... Eu tive uma infância muito difícil, Rafael. Não gosto de ficar romantizando isso, não. É meio chato, mas eu tive uma infância muito difícil. E até uma infância que as pessoas sempre me sentiram... me tratavam como se eu fosse uma ET naquele ambiente.
Então, isso deixa marcas a vida toda. Então, na terapia, eu resolvo. Algumas daquelas características que incomodam, eu deixo adormecida, porque às vezes eu tenho que trazer a leoa para a arena, e eu trago, né? Mas hoje eu tenho melhor controle disso. E isso tudo é o conjunto de competências que a gente tem pessoais, eu adoro IPMA por conta disso, que exatamente vai fazer a diferença na gestão. E, ao mesmo tempo que eu sou empática com uma colaboradora que talvez PJ, teve bebê, e como é que a gente faz, né? E eu vou tratar essa pessoa com carinho, uma pessoa que está com problema de saúde, e eu vou acolher, aí eu vou ser mãe. Eu sou implacável com alguém que não performa e está comprometendo todo do grupo. Porque quando a gente comete erros, a questão não é só o atraso, é exatamente o que você falou. É como a imagem da empresa fica degradada e como isso a gente deixa de gerar negócios e deixa de ter a garantia que a gente vai conseguir botar arroz e feijão no prato daquelas famílias todas, porque esse é o nosso compromisso. O cargo faz a menor diferença. O que eu faço hoje, eu já faço isso há 10 anos. Numa estrutura... 10 anos? Mais que 10 anos. Numa estrutura machista, eu acabo sendo repetitiva, tá? Às vezes, você promover alguém à alta direção numa empresa que não é tão grande, é uma empresa que tem... É uma SA que tem dono. Não é fácil. Então, a função eu sempre tive. O cargo precisou a cultura da empresa se acostumar com isso. Quando eu fui a gerente de PMO e a gente escreveu o que era aquilo, isso foi na pandemia, teve gerente mandando e-mail para um dos diretores falando: eu não vou ser subordinada a ela. Porque isso afetava muito. Você entende que isso tem a ver com o segmento, ou você entende que isso tem a ver com a sociedade que a gente tem? Vamos fazer uma volta, que isso é um ponto muito importante para ser colocado. A gente tem uma série de avanços inegáveis, né, nos últimos anos, mas existem coisas que elas são veladas. Eu talvez não possa versar sobre elas por não estar dentro do processo. Exato. Então, assim, quando você fala o caso da mulher, eu não sou mulher, então eu não posso versar sobre o assunto. Eu sou mulher e negra, eu também não posso versar sobre o assunto. Mas isso é um ponto que ele tem que ser trazido à luz sobre ele. Como é que você vê essa tratativa quando você me diz que você tem gestores que ainda têm um comportamento retrógrado, né? E eu costumo dizer que a minha vida, eu pauto ela pelos fatos e dados, né? Em Deus eu acredito, né? Os restos me tragam fatos e dados, né? Então, assim, quando a gente olha para uma situação como essa, eu tenho absoluta certeza que você não está sozinha nisso. Como é que você conseguiu encarar isso de frente e qual foi o papel da terapia nisso? Por que eu estou trazendo isso? Um dos episódios que nós fizemos aqui foi com um terapeuta. Importante. Foi com um terapeuta, né? Falando sobre a importância da terapia no trabalho, né? E ele é um terapeuta diferente, né? Que ele fez uma correlação com religião, que não é o nosso caso aqui. Pois é. Mas como é que você enxerga o papel dessa terapia para o desenvolvimento profissional? Porque eu ainda vejo muitos profissionais, já que a gente está falando ainda de alguns pensamentos retrógrados e você está falando de alguns preconceitos, uma das coisas que eu vejo como preconceito é como trazer a terapia para dentro do processo para ajudar a gente a encarar esses preconceitos que a gente enfrenta de forma geral. Porque, assim, existe o preconceito porque você é novo, eu passei muito por isso, porque você tem cara de rico, eu também tive uma origem também muito, muito difícil, enfim, também não é o caso, mas e aí a pessoa olha para você e fala: nossa, veio, peraí, meu amigo, berço você não sabe de de onde berço de ouro, você não sabe de onde saiu. Exatamente. Né? E as pessoas vão criando inferências com isso. E um dos episódios que a gente fez também foi com uma psicóloga que é dona de uma escola, e ela fala que a infância, na verdade não é uma frase dela, mas é uma frase que ela usa muito repetido, ela é
a estrada pela qual a gente caminha a vida inteira sobre ela, né? Então, assim, como esse autoconhecimento sobre esse lado de entender que o mundo, muitas vezes, ele não é justo, né? Porque a gente tem, às vezes, um senso de querer adequar a realidade ao nosso pensamento, mas as coisas são como elas são e a gente tem que se posicionar com isso. Como é que você faz para encarar isso de frente, para que você pudesse evoluir? Porque isso é um ponto, assim, eu quero chamar muita atenção para isso, né, para a nossa discussão, porque muitas vezes as pessoas elas se eximem desses sentimentos de revolta interna. Claro, a revolta por si só ela não gera nada, mas ela é o fator gatilho para a gente poder entender como lidar com esse tipo de coisa. Sim. Você concorda que não dá para separar a vida pessoal do trabalho? Não, a gente é uma unidade só. Não tem jeito. Então, não, tem que separar. Não tem, você não vai conseguir separar. Ponto. É isso. Nós somos um ser humano, nós somos pessoas, um ser integral. Então, a gente não separa. Você imagina se na tua infância você teve um pai opressor que te exigia, não é meu caso não, tá? Mas que exigia perfeição em tudo, que tinha um outro filho preferido. Isso não vai ficar marcado? Vai. Quando você chegar, também não estou generalizando, que você conseguir ir galgando posições no teu trabalho, será que você vai ficar satisfeito ou você vai sempre se sentir inadequado? Perfeita colocação. E aí, para atingir essa perfeição que teu pai exigia, será que você não vai tá punindo quem está por perto, derrubando quem está por perto, tirando quem te faça sombra? Isso eu estou num caso extremo. Claro. Né? Um caos. Assim que eu assumi a diretoria, não foi só um gestor, alguns gestores tiveram algumas resistências, um verbalizou. Mas os outros eu percebi as resistências. Até porque você está acostumado a ver mulher dizer não. É tão comum assim? Não. Não. Tem uma outra coisa na minha vida. Estou no terceiro marido, tá? Porque não é fácil. Eu fiquei casada com o primeiro 20 anos, ele é falecido, mas faleceu depois de eu já ter separado. Depois eu reencontrei um namorado de adolescência, que durou 3 anos, que foi aquele, assim, muito bom no início, um horror depois, mas porque era isso. Claro, porque isso faz parte, porque eu achava que ele era um príncipe, nada contra o rapaz, não sei nem por onde ele anda, mas eu era uma mulher completamente diferente, né? Ali, 20 e tantos anos depois. Então, foi até que eu conheci meu marido, a gente vai fazer formalmente 10 anos casados, a gente está junto há 15 anos. Então, ele é paciente, ele é tímido, ele é a pessoa que ouve na relação, né? Que alguém tem que ouvir, o outro fala, né? Então, aí a gente está junto, feliz, aí há bastante tempo. Mas esse segundo era super engraçado, porque ele era um militar, mas não era de alta patente, e ele morria de vergonha de mim. Porque a gente chegava em algum lugar, a senhora quer isso aqui? Não. Não é não com vírgula, não é não reticência, é não, porque não, é uma resposta. E isso chocava. E assim, o encantamento que você tem no início de estar com uma mulher que é segura, ele vai sumindo aos poucos. Porque o que você espera é uma mulher boazinha. Eu tenho uns cards, quando eu estou muito pistola com essa questão do feminismo, eu coloco no Instagram e coloco no meu status do WhatsApp, do Alexandre qualquer coisa. É um cara de RH, que ele traduzia uns cards de um livro, que ele fala que ele bota as frases masculinas na boca da mulher e aí diz qual é a opinião de cada um. Se a mulher fala que precisa de um aumento de salário, ela está sendo gananciosa e o homem está buscando os seus objetivos. Então, se a mulher fala um pouco mais firme, é histérica, mas o homem está sendo firme. Então, eu vou te mandar pelo WhatsApp esses cards que são muito engraçados. Então, os homens eles não estão acostumados a lidar com uma mulher que fala a verdade. E eu falo, objetivamente, sem rodeios. Tem uma outra coisa, eu sou astróloga também, tá? A gente não precisa falar disso, mas é um hobby.
E aí eu tenho quem leia os meus mapas. Eu leio o mapa. E ela, a primeira vez que ela leu o meu mapa, eu falei, olha só, Márcia, você pode falar a verdade, mas você dá uma anestesia antes. Isso é muito bom para gestão. Mas para relacionamento entre as pessoas, nem todo mundo está acostumado a ouvir, está preparado para ouvir um feedback desses. Então, por conta de... E o meu trabalho é de dar feedback. O número no mente. Ah, não, tem uma explicação, vamos ver o que a gente toma. Eu fiz a certificação do PMO, o PMI, PMO, CP esse ano. E ainda eu fiz pelo Value Ring antigo. E é muito interessante quando a gente estuda os objetivos de curto, médio e longo prazo. Não adianta você só produzir relatórios se você não diz o antídoto para aquilo. Sim. Né? Então, essa visão, e isso eu estou fazendo um paralelo agora com o BIM. Quando a GP eu vou falar sobre isso, inclusive. Porque tem muita coisa. Eu pego essas coisas todas e misturo. Claro. Então, ok. Então, esse desconforto existia. E com essa minha vontade de impactar, eu me meto em situações que não são necessariamente da minha responsabilidade. Identifico desvios. Tem gente até que acha que não é minha responsabilidade, mas porque existe uma combinação com o CEO. Né? Sim. E que são as minhas combinações com ele, e ninguém também precisa ficar sabendo, porque eu não vou ficar esfregando na cara de todo mundo a autoridade que eu tenho. A autoridade você não impõe, você conquista ou não. Sim. E aí, dentro disso, assumi a diretoria e estavam acontecendo alguns desvios em contrato de gestão. Aí eu sentei os gestores todos. Falei, gente, olha só, a gente aqui é uma reunião de lições aprendidas. Então, eu vou falar de algumas coisas que estão acontecendo nos contratos. E vocês, desculpa se ofender alguém, mas eu vou ser fria aqui. Não vou dizer o nome do santo, só vou falar o milagre. E se alguém não se sente preparado para receber feedback, vai buscar terapia, porque é importante para a gente, porque na gestão, as relações humanas são as coisas assim mais importantes, né? Porque a relação humana vai pautar a comunicação, vai pautar as decisões, vai fazer com que a gente tenha uma equipe melhor. Então, é terapia. E eu não falo isso debochando. Eu estou mostrando. E os desvios que eu estava mostrando era de um contrato de uma gestora. E ela, sentada na minha frente, sabia que era aquilo, mas o grupo não sabia. Porque eram mesmo coisas que a gente precisa aplicar nos processos e a luta que a gente tem diária. Um dos gestores achou que eu estava falando com ele, que é um dos insatisfeitos. Ele começou a dar soco na mesa e dizer que ele era um bom gerente. Quase chorando. E eu tinha assumido a diretoria coisa de uns 2 ou 3 meses. Aí eu olhei e falei, olha, eu vou desculpá-lo, porque ele é um dos que está precisando de terapia. E essa é a importância. Eu não estava falando de projeto dele. Foi aquela gotinha que transbordou. Carapuça serviu. Serviu, mas assim, ainda que sirva, quando a carapuça serve, você vai espernear, adianta. O que conectou com o teu ego, com os teus brios, para você ter uma reação exagerada, que não precisa? E o homem, principalmente o homem, ele é muito preconceituoso com terapia, porque diz que é coisa de maluco. É interessante isso, né? Você está trazendo qual a idade faixa etária desse em torno de 40 anos. É interessante isso, porque o que eu tenho visto, e eu não sei como você tem observado isso, esse tem sido o comportamento recorrente na geração mais jovem. Sim. De não aguentar a pressão. Né? Então, assim, quando a gente fala da preparação para assumir um cargo de gestão e para você assumir uma alta liderança, pressão é intrínseca ao processo, porque as organizações, elas são extensão de ego do controlador. Exatamente. E o controlador, essa é cultura. Essa é a melhor definição de cultura. É isso, a extensão de ego dele. E aí o que vai acontecer? Ele responde pelo capital que foi investido nele. Seja o capital próprio, ou seja, ele é investidor dele mesmo, ou para um conjunto de acionistas. Então, tem outros sócios que também colocaram capital naquilo ali.
Como é que você vê essa nova geração chegando? E quais são os passos de preparação? Porque quando você me fala que eu vejo muito bebês de 40 anos, né? É a minha idade, inclusive, né? Assim, eu estou nessa faixa etária. E eu olho para algumas pessoas, você pressiona, elas espirram. Ela não tem essa preparação. E as gerações mais novas, elas não conseguem aceitar crítica. Não. Crítica como fato e dado. Como você faz uma preparação, primeiro sua, para lidar com isso, né? E o que você imagina, o que você entende que é importante de desenvolvimento para essa nova geração que está chegando e que quer assumir uma posição, porque assim, o crachá todo mundo quer, mas o peso dele não. Não. Né? O PMI está mudando. Ele hoje aborda aspectos que, se a gente olha aqueles 42 processos da 3ª, 4ª edição, né? O PMA sempre foi com essa visão. Por isso que eu fundei PMA no Brasil. Pois é. O PMA sempre foi assim. Mas o PMI está tendo que se adequar. Né? E se o sujeito é gestor, quando a gente tem uma bandeira, eu acho, envolve paixão. Eu acho muito complicado, né? E não dá para você dizer, não, eu sou ágil, eu não sou preditivo. Nós somos gestores. Isso aí. A gente vai usar o que precisar, ponto. E aí acaba tendo briga de torcida, que é muito chato. E essa geração nova, ela é muito aderente a esse tipo de comportamento. Polarizada. Sim. E a gente vive numa sociedade polarizada. Você não pode falar nada. Falar, não, você é de direita, você é de esquerda. Eu sou de nada, cara. Eu quero ganhar meu dinheiro, mudar o ambiente que eu vivo. E de direita, não pode. Tô brincando. Não, sabe? Quero ganhar dinheiro, não pode. Não quero ganhar. Não, você é comunista. Não, você está pensando no bem-estar do colaborador. Comunista. Cara, eu sou um comunista que gosta de dinheiro, querido. Socorro. Né? Então, é difícil hoje. É difícil. Então, aí a gente chega numa geração e eu tenho me preocupado muito em observar a geração Z. Eu vou falar um negócio que você vai achar, alguns vão achar que isso é redundante. O que é a geração Z? O que ela quer? Ela quer qualidade de vida. Aquela coisa que a gente fazia... Meu marido é baby boomer, que ele é 3 anos mais velho que eu, e eu sou geração X, então eu tiro uma onda, né? Geração X e os millennials trabalham pra caramba. E observa, é exatamente isso. A geração Z até trabalha bem, mas ela quer a qualidade de vida. E hoje a gente precisa de todas as gerações no mercado. A única forma da gente resolver isso é incentivando a Z. Primeiro é você falar de uma forma que a Z entenda. Como a gente fala com o filho, não tem, né? Os psicólogos dizem que você tem que se abaixar, falar do nível dele, né? A gente precisa, ao invés de ficar um velho chato, reclamando da música, reclamando das ideias, dizendo que está tudo errado, vamos entender o contexto que esse pessoal vive, porque é uma geração diferente nossa, e falar na mesma linguagem. Eu não sofro preconceito dos jovens. Nenhum. E isso eu acho bacana. Isso é legal. Né? E essa menina aqui, do depoimento que ela fez, que é referência de vida, ela deve ser mais nova que os meus filhos. Então, meu filho vai fazer 31 e a mais velha vai fazer 34. Eu tenho um filho velho, né? Você não vai falar não parece? Não parece. Então, tá bom. Porque tem que falar que não parece. Até ele riu. Porque tem que falar que não parece, por favor. Então, é isso, esse é meu objetivo, porque eu preciso da Z. A Z tem a tecnologia. Ela tem já nasceu com um eletrônico na mão. Entende? Eu trabalho com tecnologia. Eu quero entender como é que está movimentando o mundo. Só que aí você chega com o pessoal do X, do Y, e fica criticando quem é a Z. Porque muita gente do X e do Y está acostumada a trabalhar mal. Trabalha muito porque trabalha mal. Porque não tem processo estruturado. Porque não tem método. Na hora que a gente organiza, eu já perdi colaborador da Z bom, porque foi para outro lugar, porque
estava trabalhando demais. Com retrabalho. E eu acho justo. Vou dizer que está errado? Não, de forma alguma. Não. O que a gente tem que fazer? Arrumar processo. Ter método. Na hora que a gente tem método para trabalhar, as pessoas conseguem apenas trabalhar e ter, não só apenas trabalhar, mas ter vida. A minha vida, ela está muito interligada com o trabalho. Porque eu acho um barato chegar do trabalho, fazer uma consultoria e estudar para aquela consultoria. Porque a consultoria é boa por causa disso, que você vai estudar muito, você tem que trazer soluções, né? Então, os livros que eu leio, eles estão mais ou menos relacionados a trabalho. Mas eu também danço. Porque eu também quero esse tempo. Eu também quero aproveitar uma viagem de trabalho e passear com meu marido. Então, eu também sinto esse gosto da vida. Quando a gente consegue ser emocionalmente equilibrado, a gente consegue aproveitar os prazeres da vida e tendo compreensão para quem que também quer fazer isso. Ou simplesmente quer ver série na TV, porque é um direito que eles assistem, né? Então, assim, como a gente faz isso? Como é que esse pessoal se prepara? Estudando. E a gente tem que estimular de alguma forma. Eu dou aula de pós, eu não sei se você viu um post meu da semana passada que viralizou, que eu desisti de dar uma determinada disciplina, de dar aula daquela disciplina. Eu não dou mais para instituição nenhuma. Não vi, me conta. O que a gente... Tem o tal do BIM 5D. Uhum. Eu não faço a mínima ideia do que seja. Me conta também. Orçamentação em BIM. Tá, perfeito. Agora foi. Engenharia de custos. Uhum. Ela é uma disciplina muito específica. Uhum. Eu estou me preparando agora para fazer a certificação do CCP, da ACE. Por que eu faço tanta certificação? Porque você é obrigado a aprofundar um conhecimento. Então, é uma forma de eu acelerar o meu aprendizado. Por isso que eu faço um monte de certificação. Né? Até boto os meus badges todos lá, claro. Tem. Você tem um padrão, né? Tem um padrão internacional. Teve um grupo que estudou para poder desenvolver aquele padrão. Você está acelerando o seu processo de aprendizado. Exatamente. Então, é desse jeito. Então, engenharia de custos é uma disciplina muito específica. E o pessoal mais jovem, é isso que a gente tem que tentar entender, associa muito a engenharia de custos ou no BIM a ferramenta. Os desenvolvedores de ferramenta adoram, porque eles querem vender ferramentas. Sim. Né? Mas o BIM 5D, que é você extrair as quantidades do modelo, ele é só para extrair quantidades. Porque o trabalho de engenharia de custo, ele é muito mais aprofundado. Então, a gente vai dar aula. A ferramenta é de menos. A ferramenta você aprende. Se for bom demais, você compra uma ferramenta. Uhum. Você pode não nem comprar. Eu estou escrevendo um artigo de um outro assunto, que foi numa consultoria, que eu vou apresentar um case do BIM-Fórum Conference. Vou apresentar um case da Márcia Doring em consultoria. Eu não vou apresentar o case da Planagem. Mas de uma consultoria que eu fiz, de um determinado assunto, que a configuração, os requisitos do modelo, eu estou fazendo um estudo baseado em OpenBIM e tal, um artigo que eu estou escrevendo. Então, eu aproveito, porque quando eu faço consultoria, normalmente eu faço por contratante, porque eu não vou preparar uma outra empresa para vender BIM, porque eu sou diretora da Planagem. Mas no contratante eu posso fazer. Aí eu pego e coloco aqueles requisitos que eu gostaria de ter recebido dos meus contratantes. Então, aí eu consigo tirar resultados disso, prático. Enfim, aí eu até me perdi. Então, aí tem o BIM 5D e tal. O que o pessoal está fazendo? Quem é bom de BIM, leva para as pós-graduações uso de ferramenta. Então, você chega e quer falar de processo, que se você entender o processo, entender onde tem que estar a informação, o que é componente, se você entender isso, você usa qualquer ferramenta. Sim. Não. Você entende o conceito básico. É isso. Aí, quando a gente faz isso, os alunos reclamam. Por que os alunos querem de curso EAD? Entrar em sala de aula, de câmera desligada, dá presença, o professor fala. No final, ele faz uma provinha de múltipla escolha e tem o diploma. Uhum. Comigo não se cria. Usei uma expressão feia, né? O que eu faço?
trabalhos onde os alunos precisam expor os trabalhos, porque eu falo que engenheiro, ele precisa saber falar, ele tem que se posicionar, porque senão ele não consegue crescer na carreira e não consegue expor o trabalho dele. Sim. O nosso trabalho é um trabalho... Você é engenheiro também, Rafael? Não, sou administrador. Você é administrador. O engenheiro, ele é pragmático. Ele é analítico. Porque você tem cara de engenheiro. Ele é analítico. A gente não pode perder isso. Aí eu dou sempre 3, 4 trabalhos e os grupos se revezam na apresentação. Porque cada apresentação, o primeiro que se apresenta, leva pau direto, né? Porque eu vou criticando o trabalho. O que fez certo, o que fez errado. Tem uma matéria, então, que eu dou uma matéria de fechamento de curso. Uhum. Então, ele tem que agregar aquele conhecimento do curso todo numa disciplina. Sim. Depois eu dou 10 para todo mundo. A nota, para mim, é muito menos importante. O processo, para mim, é mais importante. E no BIM 5D é a mesma coisa. Então, eu falei, gente, eu sou engenheira de custos. Ontem eu tive uma reunião com um cliente, porque a minha consultoria de custos, engenharia de custos, não faz parte do meu pacote de trabalho com a Planave. Então, essa é uma consultoria que eu faço na Planave. E os melhores CAPEX que a Planave desenvolve são aqueles que eu faço. E ontem eu tive uma reunião com um cliente, que para ele, é um cliente já recorrente, para ele fazer uma mudança na EAP, ele veio todo cheio de dedos. Eu falei, a mudança que você fez está perfeita, estou feliz, porque você me deu o direcionamento e tal. Então, assim, eu sou respeitada por esse trabalho de engenharia de custos. Aí o pessoal acha que BIM 5D, engenharia de custos é isso? Esquece, não dou aula. O BIM não é ferramenta, o BIM é processo. Se você entender o processo, você usa qualquer ferramenta. A gestão é processo, não é ferramenta. Tem um referencial do Odebrecht que eu gosto muito, né? Eu aprendi isso com um aluno meu, que hoje preside a Caixa Econômica. E ele me presenteou com um livro, eu achei muito interessante, né? E passei a adotar isso. Assim, gestão é pessoas, né? Processo, com o uso de tecnologia, vai te gerar o resultado. Se você tirar o processo do meio, você tem uma série de heróis. São pessoas que vão entregar isso aqui. Não é replicável, não consigo trabalhar com isso. E o que eu vejo hoje, né, não é só essa geração, não, mas até aqueles que buscam o ensino. E hoje, então, com a inteligência artificial de maneira massiva, né, sendo utilizada, como na minha época começou a ser utilizado o Google. Sim. Né? Assim, tinha o Google. E antes disso, né? Antes do Google, acho que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, 90% delas não lembram do mundo antes do Google. Né? Existia um mundo, você tinha biblioteca, você tinha que ficha cartográfica de livro, era um negócio legal pra caramba. Você tinha que levar papel ao maço para poder fazer resumo do livro. Direto no Toledo. Né? Mimeógrafo para você fazer a cópia, né? Então, assim, o que eu vejo, né, acontecendo nesse processo, é interessante você estar trazendo isso, né? Como é que a IPMA enxerga o mundo de projetos? Eu enxergo o mundo de projetos olhando como o indivíduo é capaz de articular o negócio para qual ele está prestando serviço ou gerindo, né? Porque quem está trabalhando com projeto está entregando a estratégia de alguém. Isso é um ponto importante. Então, aquilo ali está gerando uma mudança, né? Uma disruptura para aumento. Todo projeto tem uma função básica de aumento de capacidade do sistema onde ele está sendo gestionado. Né? Então, eu estou melhorando, eu estou desenvolvendo para poder, de alguma maneira, amplificar aquilo. Eu tenho que entender qual é a cultura daquela organização e a cultura daquele ecossistema. Eu tenho que criar uma ponte entre a cultura e o negócio, que são as práticas de gestão. E aí vão entrar os processos. Né? Quando eu olho para isso, quando eu vejo essa nova geração, a geração duplo clique, né? E mais uma vez, quando eu falo de geração, eu não estou falando de idade, porque eu vejo milênios, às vezes, trabalhando como a Z. E vejo o Z trabalhando, às vezes, com milênios. Não dá para generalizar. Não dá para generalizar pela idade, mas vamos chamar o comportamento geracional. Sim. E o que acontece? Né? Hoje existe uma necessidade intrínseca de tudo tem que ser ferramentado sem ter entendido o conceito. Então, assim, por que eu gosto tanto da ciência? Né? Você trouxe um ponto que é essencial para todos aqueles que são engenheiros ou não, mas que querem ser gestores ou que
querem ter sucesso na carreira, né? Na minha percepção, quero trocar sobre isso contigo. Existe uma palavra que ela regencia a sociedade, que é confiança. Né? Confiança. Confiança vem do latim confiare, significa fé em comum. Né? Quando eu olho para fé em comum, eu tive a curiosidade de passar 7 anos estudando confiança. Então, eu fiz um doutorado em administração e defendi uma tese falando sobre confiança e estou terminando o doutorado em psicologia falando sobre confiança. E depois de tanto estudar confiança, eu entendi que confiança é previsibilidade do comportamento. 7 anos estudando para você entender que é previsibilidade do comportamento. Então, eu confio naquilo que é previsível, naquilo que eu entrego de maneira geral. Então, quando eu falo de planejamento, metodologia, eu estou criando previsibilidade no comportamento de um grupo para que aquele grupo possa replicar o sucesso daquilo que ele faz. Da segurança. Da segurança. É diminuir o grau de exposição de risco do investidor. Quando eu, como profissional, aplico isso na minha vida pessoal, eu estou dizendo o seguinte, que o meu comportamento orientado a resultado, a gerar aquilo que tem que ser gerado e ter um comportamento idôneo, orientado àquilo que eu fui pago para poder fazer, né? Sempre respeitando, sob o ponto de vista profissional, dos pontos que eu adotei na minha vida, eu respeito o dinheiro de quem está me pagando. Exatamente. Esse é o princípio básico. Então, assim, quando alguém fala para mim assim, eu não recebo o suficiente para isso, ou isso não é parte do meu trabalho, eu trago sempre uma reflexão. Peraí, se não fosse o dono dessa empresa, ou donos, enfim, o acionista dessa empresa, ter um trabalho aberto para que você pudesse exercitar as suas competências, teria você capacidade de ter a competência que você tem hoje? Provável. Só que o dinheiro que está em risco é dele. Então, na verdade, você está recebendo uma benesse de fazer um teste com capital de terceiro e ainda ser remunerado por isso. Porque muita coisa a gente cria. Mas tem a questão da confiança. A minha relação com a Planave é de confiança. Quando eu tenho uma consultoria de fora, a relação que eu estabeleço é de confiança. E todo mundo vai confiar em mim. De forma geral, eu nunca tive um cliente que não confiasse, né? Eu cumpro com as minhas obrigações, estabeleço em contrato o limite de atuação. Sou muito clara. A objetividade dá isso. Sim. Né? Da gente saber o que a gente está fazendo. Então, a confiança é a base de qualquer relação. A confiança... Ontem eu estava falando sobre confiança com o meu professor de dança. Legal. Porque ele me ensinando um passo, ele falou, olha só, vai ser assim, assim, assado, porque eu vou te soltar e eu vou confiar que você vai estar no lugar que eu chegar para te pegar. Porque... antes disso, ele tinha feito um discurso que ele já percebeu que o tamanho da minha passada é sempre irregular, ele sabe a velocidade, então a gente já se conhece. Você é previsível. Exatamente, porque essa previsibilidade é que vai dar confiança. Por isso que a gente precisa ter indicadores. É por isso que a gente precisa ter o mapa da coisa, né? Onde você quer chegar, meta. E quando eu entro para conversar com o gestor e pergunto quando isso vai ser entregue, que é o mais básico, e vem silêncio, não vai dar certo. Porque eu aviso. O que é importante? Existe aí existe uma conversa, existem processos mapeados, as coisas estão no lugar que precisam estar. Você vai consultar aqui. Não sou babá de ninguém. Né? Mas eu preciso ter a confiança que você vai usar aquilo que foi mapeado em algum momento. Alguém achou que era bom. Não está bom. Vamos alterar. Tem uma besteira que é a tal da apropriação de horas. Falo nela de novo, porque isso aí é muito básico. Então, a gente trocou o sistema. E trocou o sistema e ficou fácil lá de fazer. O pessoal até fazia. Aí, teve um negócio que a Java foi descontinuado no Google, sei lá, um treco desse. E a gente precisou, de novo, trocar o sistema. E aí não ficou tão bom, porque a gente teve que fazer meio a toque de caixa, faltou planejamento aí. E aí o pessoal começou a não fazer, porque dava trabalho. Aí o pessoal começou a dizer, aí tinha não, porque no tempo que eu trabalhava na empresa tal, tinha uma folhinha verdinha. Aí eu falei, tá bom,
eu preciso. Eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Aí eu criei um formulário em Excel. Software Universal de Gestão Empresarial. Só que eu sou boa em dados, né? Então, eu criei um processo baseado no Excel, que aí ninguém reclama. E agora eu tenho um sistema funcionando há 2 anos e eu sei o que está acontecendo. Porque é cultura. E é claro que eu coloquei a folha verdinha, né? O formato em verdinho, né? Que aí também a gente precisa. Porque é cultura. Eu preciso que o processo funcione. Márcia, deixa eu te fazer uma pergunta. Para aqueles que estão nos assistindo, para onde você vê, como é que você enxerga o futuro da gestão de projetos na engenharia? Como é que você enxerga isso? Como é que você visualiza, vislumbra, inclusive o que você, de alguma maneira, pode estar visualizando, participando, desenvolvendo para essa construção? E a gente ainda vai enfrentar muita dificuldade por conta desse conflito geracional. E a gente ainda vê muitas pessoas, muitos profissionais que estão em posições de decisão, que eles são avessos à gestão. Isso impacta muito. E eu acho que as empresas, e aí vai muito dos owners mesmo, eles precisam capacitar as equipes de ter uma visão mais compatível com o mundo atual. Hoje o mundo está diferente. A tecnologia, se você observar, o que a gente estudava lá do ágil preditivo? Quando envolve muito dinheiro e tem condições de ter previsibilidade, processos que você já conhece, domina, você vai preditivo. Quando você vai para inovação e incerteza, você usa ágil. Existe alguma coisa hoje que você consiga ter segurança que aquele processo vai se manter por muito tempo? Pouquíssimas. Hoje a gente vive num ambiente de inovação. Ponto. Então, a gente tem que ter uma gestão flexível. Sim. A gestão flexível, ela não te dá a previsibilidade e a segurança que a preditiva dá. Então, as organizações, em função disso, elas primam pelo preditivo. Elas querem o conforto do preditivo e exigem que os contratados, o ambiente como um todo, trabalhe de forma adaptativa, ágil, incremental, seja o que for. Então, eu acho que a gente tem que caminhar para uma gestão híbrida baseada no comportamento das pessoas, baseado no ambiente que esse projeto está inserido. Quando a gente pensa que uma geração que é alguma coisa ferramentada, um botãozinho, para muita coisa a gente não vai ter botãozinho. Se a gente não cuidar de continuar produzindo conteúdo, daqui a pouco a inteligência artificial não vai ser alimentada de nada. Isso é bem complexo. É interessante o que você está trazendo, porque essa visão híbrida é o que a gente observa no ICB. Né? O indivíduo Competence Baseline da IPMA, é interessante que a gente fala isso desde 2006. Sim. A gente não tem uma metodologia, a gente não tem processo, a gente tem elementos e indicadores de competência. Então, hoje são 29 competências, divididas em 3 grandes blocos: entendimento de negócio, pessoas e práticas de gestão. E o interessante, a gente trabalha com duas grandes medições. Né? Uma delas é o teu tempo de experiência. Né? Eu costumo brincar que 10 anos de experiência, quanto tempo você precisa para ter? Sim. 10 anos, não tem? Você vai fazer não em 5. Tem jeito. Né? E qual é o grau de complexidade do que você está sendo exposto. Né? Então, a gente tem uma forma de medir o que é complexidade em 10 variáveis que são observáveis. E o que eu tenho visto dentro das organizações, né, que de alguma maneira coadunam para o que a gente mede, quando eu falo que eu sou hoje o único sistema de certificação que diz se você ou não é gerente de projeto, porque você tem um assessment, você tem alguém te avaliando, não tem botão. Não tem como. Você tem alguém do outro lado que está te ajudando a avaliar para fazer o seu desenvolvimento de carreira e ir nesse caminho
de entender que você vai começar lá embaixo do base, que é o foundation, você vai passar pelo nível D, que é o equivalente ao PMP, e aí sim você vai ser um gerente de projeto, que é o nível C, um gerente de projeto complexo, que é o nível B, até você chegar no nível A, que é um diretor de projeto. Então é muito bacana, porque essa visão ela coaduna muito com o que a gente fala na IPMA. A gente já está, esse ano a gente está fazendo 60 anos. Nossa Senhora. E estou trazendo essa, para aqueles que estão nos ouvindo e de repente ainda não conhecem, enfim, então tomando o pé do que se trata, é sempre importante a gente ter essa oportunidade. Sim, a gente precisa ter esse entendimento. Hoje a gente sofre muito pela falta de, né? Porque o pessoal quer botãozinho. No BIM acontece a mesma coisa. Ontem eu estava conversando com meu professor de dança, você vê que eu misturo tudo. Eu pinto desenho. E eu fiz uma viagem para a Europa, eu e meu marido, a gente ficou 20 dias só visitando o museu. E aí você chega num quadro lá de Salvador Dalí, Picasso, nem todo mundo acha bonito. Mas eles só são monstros que eles são, os monstros que são, porque eles estudaram muito o acadêmico. Então eles estudaram a composição, a anatomia humana, eles estudaram tudo muito bem estudadinho, todo básico, todo clássico. Uma professora minha de aquarela que me ensinou isso. Né? A visão dela, falou, Márcia, porque eu queria fazer uns negócios lá diferentes. Você não vai poder fazer agora. Você tem que transitar por todo o básico, por todo o acadêmico, para conseguir fazer essas extrapolações. A mesma coisa a gestão. Meu professor de dança estava falando isso porque eu mostrei para ele um vídeo de um casal muito avançado. Ele falou, olha, legal, só que tem uma série de passos aí que eles fazem que eles estão quebrando a harmonia da música, mas eles quebram e recuperam. Você que está no nível intermediário, você não vai entender isso nesse momento. Você tem que assistir outras coisas. E o gerenciamento de projeto é a mesma coisa, e o BIM é do mesmo jeito. O que está acontecendo com o BIM? Eu agora vou falar do BIM também. Tem muita gente implantando BIM que nunca fez um projeto. Isso é complexo. Muito. E o BIM, você só vai saber as dificuldades se você colocar a mão na massa e viver os problemas. Porque é a mesma coisa. Processos, pessoas e tecnologia. Tecnologia você compra. Aí, ter ou não dinheiro é uma outra questão. Mas a tecnologia você compra. O processo você desenvolve, você até copia. Mas e pessoas? As pessoas, as resistências, as mudanças. Você não faz. E essas pessoas é que vão fazer pequenas variações nos processos, e aí você vai ter um retrabalho absurdo, porque o BIM ele é uma progressão. A gente consegue definir processo, o projeto, os requisitos de projeto, antecipado em relação ao 2D. Com isso, se você deixa para decidir alguma coisa ou modificar mais na frente, o impacto é muito maior. O custo, o tempo do refazimento é muito maior. Então, tem muita gente implantando que nunca fez um projeto. Tem muita gente que sai das universidades, dos mestrados, pós-docs da vida, e entregou um trabalho conceitual. E aí tenta botar esse modelo na prática, não dá certo. Know-how e know-why. Vamos brincar muito sobre isso. Não dá certo. Não entende o ambiente que isso está sendo implantado, não faz análise das pessoas. Cada um vai entrar no processo de uma forma, num momento. Esse projeto que eu estou levando para o BIM Forum Conference, ele deu certo porque eu fiz exatamente esse mapeamento. Os requisitos com o cliente. O cliente não sabia o que era BIM. Quem me contratou sabia, quem autorizou não sabia, quem vai usar não sabia. E aí a gente teve que fazer essa construção juntos. Quando eu pedi para a gestora do projeto o mapeamento de stakeholders, ela ficou super constrangida, porque você fazer mapeamento de parte estressada é constrangedor, né? Mas por quê? Eu falei, porque eu preciso saber com quem a gente está lidando. Como é que eu atendo às necessidades dessas pessoas e como eu quebro as objeções. E se você bota lá uma pessoa que tem um PhD num lugar maravilhoso, mas que nunca se preocupou em estudar gestão e se preocupou em gestão de projetos e principalmente gestão de pessoas, você não vai ter sucesso.
Pode ser em Hogwarts, pode ser em Harvard, pode ser onde você quiser. Vai conseguir rodar. Aí você chega para os clientes, você vê os contratantes, olha, eu tentei implantar 4 vezes e não deu certo. Me venderam um monte de software, BIM não tem nada a ver com software. E aí o problema é da ferramenta, né? O problema da ferramenta, aí não, já vou implantar BIM, já comprei 20 licenças do software PTO. Vai continuar sem ter o BIM, querido. Me dá uma dica para quem que estão nos ouvindo o seguinte, quais são os passos que quem está nos ouvindo precisa compreender para pensar, e claro, vai procurar você nas redes sociais. Por favor. Para poder seguir com a compreensão e implantação de BIM. Entender o ambiente, entender o tipo de projeto que você está envolvido. O BIM que você vai fazer de imobiliário é completamente diferente de um BIM de infraestrutura, não é nem parecido. Legal. As condições são outras. Então, você tem que entender o que o teu cliente espera, o que teu cliente te oferece. Legal. Maturidade de gestão de projetos antes da maturidade BIM, porque maturidade BIM eles não vão ter mesmo. Mas, de acordo com o ponto de gestão de projetos que a organização esteja, você consegue combinar isso melhor. Então, entender o mapeamento de gestão de projetos é mais fácil. E hoje tem um negócio que impacta e você acha que não impacta. É o conhecimento de dados. Hoje todo mundo precisa entender o conceito de informação, de transformar dados em informação. Tem importância de você construir uma base de dados e ser fiel a ela, porque o pessoal não é. O pessoal não entende. Que aquela alteraçãozinha, aquela variação, o impacto que isso vai trazer no sistema. Então, você tem que ter essa visão sistêmica. Hoje, tudo é sistêmico, Rafael. A tecnologia de informação é o que manda hoje nas empresas. É o que manda. Márcia, para a gente poder encaminhar para o nosso encerramento essa conversa super rica, assim, cara, muito, assim, para mim, uma honra estar aqui contigo, muito legal conhecer a tua história e ver a Márcia como um todo, né? Porque às vezes eu tenho a honra de conversar com profissionais incríveis, mas que às vezes não conseguem extrapolar para o nível pessoal e às vezes não mostram que tem um ser humano por trás. Exato. Né? O que você daria de dica para você mesma? Se você pudesse voltar no tempo 20, 30 anos, conversar com você mesma, quais são dicas que você daria que te ajudariam, teriam te ajudado no seu processo de desenvolvimento profissional? Gente, aí eu até choro. Primeiro que eu diria que eu não sou culpada de tudo. Legal. E esse aí é o... E eu não preciso dar tanta satisfação. E que isso é uma coisa que impacta na vida da gente. Né? Não deixar que as pessoas te machuquem tanto. E não deixar que te parem. Porque tentam parar. E normalmente são as pessoas bem próximas a você. Márcia, eu quero te agradecer e abrir para você fazer o encerramento com últimas palavras para aqueles que estão nos ouvindo sobre o que você gostaria de deixar de mensagem na vida deles. Gente, olha, nós como gestores, nós podemos impactar muita gente. E a gente não pode perder essa oportunidade. Quando eu brinco, eu falo, faça terapia, é engraçado, mas você tem que fazer algum tipo. Você precisa buscar autoconhecimento. A gente não consegue interagir com as pessoas se você não se conhecer, porque você acaba deixando que as suas dores interajam com os outros. Não tenham medo de se expor. Tudo bem que eu não sou tímida, né? E algumas pessoas têm um comportamento diferente. Mas o gestor ele precisa se posicionar. Ele tem que saber falar. Ele tem que se colocar nas situações, mas sempre com empatia. Isso não quer dizer que você tem que ser bonzinho. A gente não está aqui para ser Miss Simpatia, a gente não está aqui para formar fã-clube, mas a gente tem que ter responsabilidade com os recursos que estão te dando. E você tem responsabilidade com os gestores. Obrigada, Rafa.
Márcia. Muito, muito obrigada. Me sigam nas redes sociais, por favor, gente. LinkedIn e Instagram é Márcia Doring, é fácil de me achar. Eu sigo ali o Rafa, estou sempre procurando interagir com ele no LinkedIn. No Instagram, vocês vão ver um negócio meio lixão. Tem até uma menina que tenta organizar, mas aí quando ela dá uma piscadinha assim, de repente eu estou comemorando o dia do beijo com meu marido, postando, dançando o West Coast. Então, ela meio que enlouquece, sabe? Mas no LinkedIn eu procuro compartilhar uns conteúdos bacanas. Eu sou muito autêntica, então se eu tiver meio pistola, aborrecida, eu vou estar mostrando isso no LinkedIn. Eu tenho uma agenda, essa é a minha agenda de maio, ela está fervilhando. Semana que vem eu estou no Congresso dos Municípios Mineiros falando para 800 prefeitos e funcionários municipais. Eu acho que já está com 7 mil pessoas o Congresso, é um congresso imenso. Eu vou estar falando de BIM, o impacto do BIM na administração municipal, pública. Incrível. Eu vou ficar só numa sala, eu não vou estar no painel principal, mas a minha sala já está com 92% de ocupação. E no dia 22 de maio, eu estou no BIM Forum Conference, falando sobre um projeto aqui, esse projeto que eu falo, que é a Márcia Doring Consultoria, que é um shopping, o shopping mais emblemático do Rio. E o modelo BIM fui eu que fiz os requisitos, a gente está fazendo finalzinho de conclusão do modelo, de uma parte importante, e vai ser muito bacana. Eu acho que vai ser meio em tom de samba, mas prepare, quem puder estar lá em São Paulo, no BIM Forum Conference, e tem uma agenda já para o resto do ano. A gente acompanha a Márcia, acompanha as redes. Meu muito obrigado para vocês e já voltamos com mais um episódio de Gestão de Verdade. Obrigado.